Olá, tudo bem, pessoal? Nesse vídeo nós vamos falar do tecido conjuntivo cartilaginoso. Porque em uma aula anterior que nós temos aqui no canal já comecei a falar dos tecidos conjuntivos, descrevi geralmente, genericamente os tecidos conjuntivos, as principais características, e já falei do tecido conjuntivo propriamente dito e do tecido conjuntivo adiposo. Você não assistiu essa aula? Não assistiu? Assista essa aula. Porque nessa aula aqui, particularmente, eu falarei do tecido conjuntivo cartilaginoso, as cartilagens. E quando a gente fala em cartilagem, o que ele vem à cabeça? Me dê exemplos de cartilagem. O que você lembra? Em geral, quando eu dava aula em cursinho, eu dei aula em cursinho durante 30 anos dando aula em cursinhos, preparando a galera para o vestibular. Sempre que eu perguntava de cartilagem, a galera mexia a orelha, mexia aqui na ponta do nariz, né? Você deve ter feito isso aí em casa, né? Não? A gente lembra da orelha, do nariz, mas não somente, né? Nós também temos cartilagens, por exemplo, nas articulações dos ossos, já vou comentar. Também temos cartilagem, por exemplo, aqui na traqueia, nos brônquios, traqueia, vou te mostrar minha traqueia, minha traqueia, que legal, vou mostrar a traqueia. O pessoal adorava quando eu fazia isso, Viu? Viu minha traqueia? A traqueia é feita de discos cartilaginosos, né? Na ponta do nariz, também os discos intervertebrais, como diz o próprio nome, entre as vértebras. Aqui a função deles é absorver impactos, impactos mecânicos. Mas, vamos lá, observações sobre o tecido cartilaginoso. Vem aqui comigo, tecido cartilaginoso. Observação, ele é um tecido avascular. O que é avascular, professor? Avascular sem vaso, sem irrigação. Ele não é irrigado. Aliás, além de não ser irrigado, além de ser avascular, ele também não é inervado. Não há nervos no tecido cartilaginoso. Tecido cartilaginoso, então, não dói. Como não dói, professor? Como não dói? Eu fui pôr um piercing no nariz, doeu pra caramba, o cara me furou aqui, doeu. Mas na verdade o que doeu não foi exatamente quando perfuraram a cartilagem, mas sim os tecidos que ficam em torno, né? O tecido conjuntivo que fica em torno, esse tecido é inervado. Professor, mas vou ter um problema na cartilagem do joelho e dói pra caramba, ele reclama que dói. De novo, a dor nesse caso aí, né? Provavelmente uma artrose, não é exatamente a dor na cartilagem, é a dor pela falta da cartilagem. Cartilagem não vai doer porque ela não é inervada, ela não tem nervos, e não tem vasos. Poxa, mas se ela não tem vasos, professor, como ocorre a nutrição desse tipo de tecido, a oxigenação desse tipo de tecido? Boa pergunta essa sua. Como vai ocorrer a nutrição, a oxigenação, se não tem vasos sanguíneos chegando lá? A nutrição ocorre por capilaridade, por difusão, a partir de um tipo de tecido que fica em volta da cartilagem, mas que não é cartilagem, né? É o pericôndrio. O pericôndrio é uma diferenciação de tecido conjuntivo. Peri quer dizer em torno, em volta. Peri. Lembra? Periferia que fica, né, no entorno, em volta, não fica no centro. E condros, cartilagem. Por isso que tem muitos condros aqui na lousa. Condro, adivinha que língua é essa? Grego. Biologia não é difícil, é só saber grego, não é mesmo? É só saber grego. Vamos lá então para as células do tecido cartilaginoso. Aliás, antes de eu ir para as células, eu vou comentar aqui, eu destaquei que a nutrição ocorre por capilaridade a partir do pericôndrio, né? Então, é uma nutrição que não é tão eficiente como, por exemplo, nos tecidos em que há vasos, né? E isso reflete numa característica das cartilagens: dificuldade de regeneração, justamente porque não tem vasos chegando lá diretamente, né? Mas olha aqui, voltando aqui comigo nas células. As células de cartilagem têm dois tipos principais: os condroblastos, e os condrócitos. Condro, já te contei que em grego é relativo à cartilagem. Blasto, jovem. Por isso que eu pus aqui, entre aspas, jovens, células jovens. Veja bem, são células jovens, não são células de jovens. Na verdade, elas são mais frequentes em jovens, mas mesmo um adulto pode ter condroblastos, tá? Mesmo um adulto pode ter condroblastos. Mas
O condroblasto é a célula mais importante na formação da cartilagem, porque ela é a célula mais ativa e produz grande quantidade de matriz, que é aquele material que fica em torno das células, né? O material que fica em torno das células. Já o condroblasto, à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, que o tecido conjuntivo, né, vai sofrendo alterações, ela vira condrócito, e o condrócito tem uma baixa atividade. São as células adultas, elas são umas células de menor atividade, até porque, né, lembra que eu falei, elas estão lá isoladas e com pouca vascularização, Elas até podem ficar por ali num estado de dormência, a gente fala quiescentes, né? E caso seja necessário, alguns desses condrócitos podem se desdiferenciar, quer dizer, voltar ao estado de condroblasto e talvez até produzir um pouquinho de matriz, gerar alguma regeneração, mas essa capacidade de regeneração é restrita. Volto a frisar, é restrita, tá? Regeneração de cartilagem é restrita. Eu estava falando que os condroblastos produzem a matriz. E o que tem na matriz do tecido cartilaginoso? Na matriz do tecido cartilaginoso, nós temos condromucoproteínas, que são proteínas, né, associadas a polissacarídeos e que têm uma alta afinidade por água. Então, o tecido cartilaginoso tem uma consistência mais viscosa, um pouco mais macia, né? Temos também fibras de colágeno e elastina. Aliás, essas fibras são muito frequentes nos tecidos conjuntivos, genericamente, podendo variar em proporção, né? Em maior ou menor proporção, mas quase sempre tecido conjuntivo a gente vai observar aí fibras de colágeno e de elastina, né? E por conta dessas características, né, elas estão presentes em locais onde justamente essas propriedades, né, essa elasticidade, essa maciez, essa capacidade de absorver impactos é mais interessante, né? Por exemplo, nos discos intervertebrais, né? Nas articulações. Eu estava falando agorinha, né? Você estava falando que o vovô estava reclamando que ele tem artrose. Sabe o que é artrose? Artrose é um desgaste excessivo dessa cartilagem. A cartilagem, aqui é um tipo de cartilagem, já vou falar dos tipos de cartilagem, mas já vou te adiantando a cartilagem hialina, que é uma cartilagem hialos, quer dizer transparente, mais clara, mais transparente. Você quer ver cartilagem hialina? Ó, tá vendo isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É um osso de galinha, né? Um osso de galinha. Mas ó, dá pra ver a cartilagem aqui, você tá vendo? Tá dando pra ver? Ó, a cartilagem envolvendo justamente a região onde, né, ocorria a articulação ali no osso da galinha. Então por ser um tecido mais macio, meio que gelatinoso, né, olha, meio borrachudo, ele absorve melhor, né, ele é melhor para que ocorra esse contato. Né? Além disso, tem também o líquido sinovial. Mas caso não fosse assim, ali na galinha, mas nas nossas também. Nas nossas também é assim. Caso não fosse assim, nós teríamos um contato direto, osso com osso. E isso causa o desgaste. Aí que a gente chegou na artrose. E osso, ao contrário do tecido cartilaginoso, que eu disse que não é, cartilaginoso não é inervado. O ósseo, a gente vai ver que é, né? Então, aí dói. Osso, no osso aí vai doer, né? Fora os tecidos que ficam no entorno ali do osso e outros mais, né? Aí vai doer, tá? Também ouvi falar, meu avô tá com problema de hérnia de disco, professor. O que é hérnia de disco? Ó, tá vendo aqui? Uma vértebra, outra vértebra acima. Um disco entre as vértebras. Por que discos entre as vértebras? As vértebras, né? No interior delas passa a medula espinhal, né? Ou espinal, a medula espinhal, passa aqui no interior. E as vértebras, ela nos dá, a coluna vertebral nos dá certa flexibilidade nesse sentido, né? Você pode mexer assim. Opa, ó, molejo, né? Então, mas se fosse direto osso com osso, o que você acha que ia acontecer quando fizéssemos assim? Olha, o que iria acontecer? Iria acontecer um desgaste,
Mas não é direto osso com osso. Ou quando você pula, né? Quando você sofre impactos, né? Não é osso com osso. É como se fosse uma borrachinha. Quem manja de mecânica, o pessoal fala coxim, né? Coxim, né? Na suspensão de carros. É algo de borracha, é um disco de borracha. É como se fosse um coxim aqui também. É um disco, só que não é borracha, que é tecido cartilaginoso, né? Mas, em alguns casos, com envelhecimento, má postura e outros fatores mais, né? Às vezes pode começar a soltar um pouquinho aqui assim de material dessa cartilagem, começa a se desprender daqui, ó. É a hérnia. É a famosa hérnia de disco. Hérnia de disco porque é uma hérnia no disco intervertebral. Agora, qual o problema maior? Ao longo aqui desses discos, né, das vértebras partem terminações nervosas. Se isso aqui, ó, se esse negócio assim dá uma encostadinha no nervo aqui, você imagina, o cara vê estrelas, né? Por isso que quem tem hernia de disco reclama que dói demais, o cara fica travado, dói pra caramba, mas veja bem, o que tá doendo? A cartilagem? Não, o pedacinho da cartilagem encostou no nervo, o que tá fazendo o cara sentir dor é o nervo. É o nervo, né? É o fato de estar encostando no nervo, algo que não deveria estar encostando ali no nervo, tá? Pro pessoal, pro clube de membros, você que é inscrito no clube de membros, ou você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no clube de membros. Você acha nossas aulas legais? Você acha, não acha? Você curte sempre? Ou, por favor, não esqueça de dar seu like aí, de compartilhar, de se inscrever se você está chegando agora. Você acabou de descobrir? Você acabou de descobrir um ótimo canal, Aproveite nossas aulas, sim, e nos ajude a produzir cada vez mais conteúdo. Recentemente chegamos a 25 mil inscritos no canal. 25 mil! Olha, que legal, hein? 25 mil. Quero agradecer a todos os 25 mil inscritos. 25 mil e um pouquinho mais agora. Um pouquinho mais que 25 mil. E quero agradecer a todos, mas quero convidá-los também a se inscrever no clube de membros. Poxa, baratinho, R$ 4,99. Venha nos ajudar a produzir esse conteúdo, sim, porque para a produção desse conteúdo, né, nós temos gastos aí com o pessoal da filmagem, com o pessoal da edição. Eu tô gastando meu tempo aqui também, Goiaba. Ajuda a gente aí. Venha ser um Goiaba Plus. Entre para o clube de membros. E eu estava dizendo que o pessoal do clube de membros vai ter acesso a um vídeo especial, esse exclusivo, em que apresentaremos imagens de lâminas do tecido conjuntivo cartilaginoso. Já tem um também do tecido conjuntivo propriamente dito, tem outro do tecido epitelial. O pessoal que está no clube de membros tem acesso a esses vídeos, tá? Agora, você que quer nos ajudar também, mas não quer se inscrever no clube de membros necessariamente, você pode nos ajudar fazendo aquela contribuição, né? Aquela contribuição para o canal, né? Ou se você não quer gastar uma grana, tá faltando uma pila aí, só o seu like, a gente já está extremamente agradecido. E comentários, faça perguntas, tire dúvidas aqui conosco, tá? Bom, então, um tempinho aqui, ó, para você fazer aquele print, comigo sorrindo aqui, para você anotar, e agora nós vamos trocar a lousa mágica para descrever a classificação dos tipos de cartilagem e falar coisas mais importantes e interessantes sobre as cartilagens. Tô saindo de cena! E aí, pessoal, estamos de volta aqui para falar dos tipos de cartilagens. Sim, os tipos de cartilagens, ó. Tipos de cartilagens. Me acompanha aqui, são 3 tipos principais. A hialina. Hialina vem de hialos, transparente, como o vidro, por exemplo, né? Transparente, translúcido. Justamente, ela é lisa, ela é translúcida, ela é mais transparente. Não tanto quanto o vidro, né? Mas ela é mais para transparente. Ela é rica em colágeno do tipo 2, particularmente em colágeno tipo 2,
E principal característica, ela tem mais resistência tanto ao atrito como à compressão. Ela é resistente a atrito e a compressão. Se ela é resistente a atrito, justamente ela é muito boa para estar ali nas articulações, por exemplo, né? Na verdade, esse é o tipo de cartilagem que nós temos em maior quantidade em nosso corpo, tá? Quase todas são desse tipo, né? Por exemplo, é a que tem nas articulações, como eu acabei de falar, tem também no nariz, é aquela que você tem no nariz, tem nas costelas, né? Tem na traqueia, mostrei a traqueia para vocês, né? E tem também na placa epifisária. Nossa, professor, o que é a placa epifisária? Ah, isso aqui é muito legal. Aqui assim, ó. A placa epifisária. Epifisária justamente porque ela fica na epífise. Epífise. Epi, no alto, né? É que os ossos longos, particularmente, né? Os ossos dos braços e das pernas, né? Das pernas. Esses ossos longos, nós nascemos nesses ossos com um disco de cartilagem, a cartilagem epifisária. Não confundir esse disco aqui com o disco intervertebral. É outra coisa, tá? Essa cartilagem epifisária é responsável, né, pelo nosso crescimento em altura, para a gente crescer em altura. Então você tinha um disco de cartilagem epifisária. Muito provavelmente tinha, né? Nossa, professor, por que tinha? Porque assim, ó, nós nascemos com um disco de cartilagem epifisária aqui nos ossos longos, tá vendo? Esse em azul aqui é a cartilagem epifisária. Isso aqui é aquela de articulação, né? Da articulação. Então, aqui na epífise dos ossos longos, mais ou menos nessa região, eu não tenho mais, há muito tempo eu não tenho mais, né? Mas essa cartilagem é responsável por se diferenciar e fazer o osso crescer, né? Se alongar, e por isso gerar nosso crescimento em altura. Só que aí o que acontece? Durante aquele período, aquele estirão de crescimento da puberdade, a gente cresce tanto e tão rápido, né? Cresce tanto e tão rápido às vezes. Quer dizer, a maioria das pessoas, né? Tem algumas pessoas que não vão crescer tanto, mas a maioria das pessoas cresce muito e muito rápido que os ossos se alongam tão rapidamente que às vezes pode causar até uma certa dor de crescimento. Ah, professor, dor de crescimento? Isso não é conversa da minha mãe? Lembro, né? Quando você estava ali na puberdade, ou se você ainda está, né, se for o caso, se alguém estiver aí, as garotas, esse período de crescimento vai ali entre os 12 até 16, 18 anos, mais ou menos. Os rapazes dos 14 até os 21 anos. Então, se você é um rapaz de 21 anos e que entrou mais tarde na puberdade, talvez você ainda tenha o disco epifisário. Talvez. Por quê? À medida que a gente vai crescendo, essa cartilagem vai se exaurindo, né? Ela vai sumindo, ela vai desaparecer. Os ossos acabam se fundindo totalmente aqui. E quando isso acontece, acaba o nosso crescimento, para nosso crescimento em altura, né? Em altura, em outras dimensões a gente sempre pode crescer, né? Mas em altura acaba o nosso crescimento justamente porque, né? Fecha aqui, ó. Fecha, some o disco epifisário, ele deixa de existir. Puxa vida, né? Eu estava dizendo que nessa fase, às vezes tem até aquela dor do crescimento. Você vai falar, mas você acabou. Como que vai doer? Você diz que cartilagem não dói. A cartilagem não dói. Mas os ossos longos estão associados a músculos e tendões. E às vezes o osso cresce tão rápido que o músculo e o tendão não tem tempo para acompanhar esse crescimento, né, do osso, que foi muito rápido, muito rápido. Então distende um pouquinho, uma dorzinha, uma dor leve, é claro, né, uma dor suportável, não é aquela dor que você chega, mãe, tô com uma dorzinha chata, que sim, sua mãe fala, filho, isso é normal, é dor do crescimento. Você fala, dor do crescimento, mãe? Você acha que crescer dói? Crescer dói, mãe? Você acha que crescer... Dói, pode doer um pouquinho, né? Mas vai achar que sei lá, tô com aquela dor absurda, ai, que dor, que ótimo, eu tô crescendo. Não, aí não, né? Se for uma dor muito forte, procura médico, que não é normal, dor muito forte, não é normal. Mas, como eu dizia, há uma dorzinha, né?
Mas quando acaba essa cartilagem, você vai parar de crescer em altura. Isso explica porque, em média, rapazes têm uma estatura maior que as garotas. Por quê? Em média. É claro, em média. Porque as garotas entram antes na puberdade. Começam a crescer antes, gastam o disco antes. Já os rapazes entram mais tarde na puberdade. Começam a crescer mais tarde, mas crescerão até mais tarde. Por isso que eu falei, né? Na média, as garotas crescem até 16, 18, os rapazes até 20, às vezes até 21 anos podem crescer. Então a garota começa a crescer antes, sexta série, sexto ano, né? Sexto ano. A gente, aquele período que nós garotos estamos lá, as garotas estão em alta, literalmente, né? Vai numa sala de quinto, sexto ano, as garotas autonas e os rapazes. Mas aí chega a puberdade masculina, as garotas param de crescer lá no alto, a gente continua crescendo e lembra de mim? Eu sou o baixinho lá do sexto ano. A gente continua crescendo, né? Mas é óbvio, né? Como eu falei, isso vai depender da genética de cada um, né? Se a garota lá no sexto ano disparou e cresceu até 2 metros, aí vai ser difícil você alcançar essa aqui, né? Mas na média, os rapazes têm uma estatura maior por isso. Começamos a crescer mais tarde, mas demoramos mais para gastar esse disco de cartilagem, a cartilagem epifisária. Cartilagem epifisária, porque fica aqui na epífise. Epífise é a ponta do osso aqui, tá? Essa região da ponta do osso a gente chama de epífise, tá? Aqui, ó, é a epífise. Epífise. O meio do osso, essa região mediana, é a diáfise, né? Então, temos ou tivemos, né? No meu caso, eu não tenho mais, por isso que eu não cresço mais em altura. Parou, gastei minha cartilagem epifisária, né? Então, exemplos de cartilagens hialinas, articulações, nariz, costelas, a placa epifisária, né? A traqueia. Já cartilagem elástica, essa já está entregando ouro, não está entregando ouro? O nome dela já está dizendo, né? Cartilagem elástica. Características, ela é mais flexível, ela é mais elástica. Ela também tem colágeno do tipo 2, mas ela também tem fibras elásticas, Onde a gente tem desse tipo? Nós temos desse tipo, por exemplo, na orelha, né? Na epiglote. Epiglote, professor, o que é epiglote? Epiglote, você sabe, né, que aqui aparelho respiratório e digestório até um certo momento vão juntos, né? Mas aí chega ali um momento que o que vai para o aparelho digestório, para o estômago, desce pelo esôfago, né? E para os pulmões tem que ir pela traqueia. Mas já pensou, você está engolindo alguma coisa e erra o buraco e vai parar lá no pulmão? Isso não é legal. Então a gente tem uma espécie de uma estrutura aqui assim, né, que fecha. Quando você está engolindo, ela fecha para ter certeza que vai descer e não vai para o pulmão. E ela também é feita de cartilagem. Tá? Então uma cartilagem mais flexível, mais macia, que tem na orelha, por exemplo, né, na orelha externa, né? Na orelha externa. E temos a fibrocartilagem, as fibrocartilagens. Estas são cartilagens com colágeno do tipo 1, e são mais resistentes à compressão. Já tinha comentado, né, na lousa anterior, os discos intervertebrais, discos entre as vértebras, que justamente têm essa função, né, de absorver impactos. E ali até comentei também, né, a questão da hérnia de disco, que é quando solta um pedacinho aqui e começa, às vezes, a comprimir um nervo, né? E causa dói pra caramba, né? Dói pra caramba. Então nós temos aqui, né? Sublinhando aqui os exemplos de cada uma das articulações, a hialina tem, de cada uma das cartilagens, nós temos nas articulações, a hialina, no nariz, nas costelas, na placa epifisária, né? Já a elástica na orelha, na epiglote, né? E a
cartilagem, que é a mais resistente, porque ela é mais fibrosa, tá? Ela tem mais fibras, por isso fibrocartilagem. Nos discos intervertebrais, discos intervertebrais são esses que ficam entre vértebras, que eu já comentei, né? Como se fossem anéis, é como se fossem coxins, né? Para absorver impacto, né? Para absorver impacto, para evitar desgaste das próprias vértebras. Um detalhe, tá? Durante uma fase de nossa vida, todo o nosso esqueleto foi feito de cartilagem. Mas lá atrás, quando estávamos na barriga da mamãe, todo o esqueleto do bebê é cartilaginoso. A cartilagem, ela serve meio que como um molde para formar depois o esqueleto ósseo propriamente dito, esse que nós temos, né? O esqueleto ósseo, que é esse que nós temos. Mas, durante uma fase de desenvolvimento, aliás, diga-se de passagem, era uma cartilagem do tipo hialina, tá? É uma cartilagem do tipo hialina. Então, se você quiser anotar aí também mais um exemplo, ó, esse aqui, essa cartilagem hialina é a que nós temos na fase embrionária da vida. Gradualmente, essa cartilagem embrionária vai sendo substituída pela cartilagem, vai sendo substituída por tecido ósseo, vai sendo substituída e vai ser convertida em tecido ósseo, tá? Vai sendo substituída por osso. Por falar em osso, adivinha qual a próxima aula? A próxima aula, o próximo vídeo, tecido conjuntivo ósseo. Não perca o próximo episódio. E aliás, não se esqueça de curtir, de compartilhar. Se você ficou até aqui porque você gostou da aula, na verdade você gostou da aula, curta, compartilhe, se inscreva no nosso programa de membros, porque eu já vou gravar a aula com lâminas de cartilagens, só que esse vídeo vai ser exclusivo para os membros do canal. Falou? Valeu, pessoal, é isso aí por enquanto. Aquele grande abraço. E tchau, tchau. Até o próximo.